Fala, povo de Deus, estamos aqui na quarta-feira para dar continuidade a este assunto tão importante e tão bacana, cheio de conteúdo e informação para você aí na sua casa. Gostaram? Sim. Não gostei não, ficou esquisito. Mas, gente, olha, estamos aqui novamente com a psicóloga Tamires Albuquerque e a nossa coach evolutiva Verônica Amaral e a Thalita Trindade, a maluca. Então, pessoal, nós vamos recapitular, vamos estar... Na segunda-feira, quem assistiu os vídeos vão lembrar que os profissionais a serem procurados, primeiro o pediatra, aí depois vai pro pediatra e depois vai pro psicólogo ou pro psiquiatra. Então, não necessariamente nessa mesma ordem. Mas são vai depender da criança. Exatamente. E Tami, qual o tratamento que se dá? Normalmente, vamos imaginar que a criança ali foi diagnosticada, né? E ela tem entre 2 e 3 anos. Pode ser que ainda nem tenha um diagnóstico fechado pelo médico, porque normalmente eles esperam um pouco dependendo do grau da criança. Se for pertinente ver que a criança já está num nível moderado, aí normalmente eles diagnosticam. Se é muito leve, eles esperam um pouquinho para fechar, né? Mas de qualquer forma, os médicos eles já encaminham essa criança para um tratamento de terapia multidisciplinar. No que consiste esse tratamento, né? Essa criança vai ser acompanhada por diversas áreas. Então, uma psicóloga, uma fonoaudióloga, uma musicoterapeuta, uma psicomotricista e uma fisioterapeuta, se necessário, né? E aí essa equipe vai trabalhar dentro do que precisa recuperar e ensinar para aquela criança para que ela chegue no que é esperado para a idade dela e para o desenvolvimento dela. Entendi. Então, no caso, nem todo mundo nem todo autista precisa ir no fono, ou nem todo autista precisa de uma musicoterapia. Então é assim, tem que identificar e ver qual profissional... Qual especialista vai tratar a competência ou habilidade que aquela criança precisa desenvolver. Isso, normalmente uma área acaba complementando a outra, né? Por isso que é solicitado que seja um atendimento multidisciplinar. Então, enquanto a fono vai trabalhar a parte da fala, a psico também vai poder estimular a parte da fala, do brincar, né? E as outras áreas vão se integrando dentro disso também. Amiga fala porque são todas minhas amigas aqui, tá? Doutora Tami, eu gostaria de saber, assim, se a pessoa não tem condições, né? Eu digo, precisa mesmo ir para a rede pública de saúde, ela consegue ter um acompanhamento ou é muito mais difícil? Olha, essa pergunta é muito importante e pertinente, né? Porque eu tive experiência em trabalhar em um lugar onde eu fiz estágio que recebia crianças do servidor e do SUS, né? E era um lugar, assim, bastante precário, né? As crianças não tinham tudo que elas precisavam, infelizmente. Os recursos, né? Os recursos, era um tratamento em grupo, uma vez que algumas crianças precisam de um tratamento individualizado, né? Porque tá muito atrasada ali pro desenvolvimento. E eu tive experiências em outras clínicas, né? Que funcionam da seguinte forma. A clínica é particular, a família tem convênio, e aí a família entra com uma liminar pro convênio, é um processo, né? E o convênio acaba tendo que pagar todo o tratamento da criança e custear por uma clínica que seja próxima da casa dela, né? Normalmente as famílias ganham esse processo. E o tratamento é indeterminado de acordo com a evolução da criança ou existe um prazo? Então, vai ser avaliado, né, de acordo com o que a criança necessita. A ciência que eu atuo, que é análise do comportamento aplicada, né, a gente chama de ABA, é bem conhecida no mundo do TEA, porque é comprovado cientificamente que dá muito resultado, abrange uma carga horária de terapêutica bem extensa, então o que é comprovado cientificamente são 40 horas de tratamento, né, por semana. Uau! Então, essa criança, por exemplo... Por semana? Isso. Essa criança tem que apresentar um TCC no final, né? O que é avaliado, né? A gente trabalha 44 horas por semana, essa criança fica 40 horas. O que é avaliado? A criança, ela vai ser estimulada o máximo que ela puder ali no dia dela. Então, entende como a terapia, né? A criança na escola, a criança na clínica
e a criança em casa. Ah, tá. Então, esses 3 ambientes, né, vão gerar essas 40 horas. Mas, como eu disse, é avaliado de criança para criança. Dependendo do grau do autismo da criança, não é necessário que ela faça 40 horas de aba, né? E então dá para reduzir, vai variar de acordo com a necessidade. Nossa, tem uma pergunta aqui. Eu gostaria de saber, essa pergunta de quem que é, deixa eu ver. É da Thalita Trindade, olha, minha xará, de Mato Grosso do Sul. Deixa eu ver aqui. Como interagir com crianças autistas? E as perguntas seguintes são: o que evitar? O que fazer? Como funciona essa inclusão, né? Que você já estava falando um pouco. Mas assim, o que a gente deve evitar com uma criança autista? Comentários ou brincadeiras, atitudes, né? Enfim, o que a gente pode estar fazendo nisso? Eu acho que independente do diagnóstico que aquela criança recebeu, né? Ela é um indivíduo, ela faz parte da sociedade e ela merece respeito. Então, não tem uma fórmula mágica de como você deve tratar ou não o autista. Poxa, eu te convido pro canal e você vem falar que não tem a fórmula, Tami, por favor. Eu acho que a base, né, é o respeito. Então você a vai... naturalidade, né? E a naturalidade, você vai olhar para aquele indivíduo como alguém normal, né, de fato. Porque é. E assim como eles apresentam algumas dificuldades, a gente também apresenta na nossa vida, né? Então, eu acho que é esse cuidado. Você tá ali diante de uma criança ou de um adulto que tem um déficit na interação social, como que você vai fazer para trazer ele, né, para esse meio? Você vai pensar em estratégias naturais e estratégias que sejam agradáveis para trazer ele para aquilo. Então, uma brincadeira, algo que ele goste, né? Convidar ele para fazer algo que ele goste, brincar com algo que ele goste. Essa é a forma de se tratar qualquer pessoa. Um exemplo, eu estou numa roda de amigos e tem um amigo ali que eu não sei e tem um autismo. Não sei o grau também, eu não sei, porque às vezes é amigo do amigo do amigo que chegou ali e tá no aniversário, um exemplo. E aí eu tô lá e chego que nem uma louca, parabéns aí pessoal, não sei o quê. E aquela pessoa, criança, adolescente, sabe Deus que idade que tem, eu tô só supondo, é uma suposição. Acaba tendo algum ataque, alguma coisa. O que eu faço? Pelo amor de Deus. Primeiro você não deve chegar assim, né? Não, mas eu chego. Não, eu chego porque eu sou normal. Eu tenho um grau maluco, então vou chegar. Eu já cheguei na festa que eu não era nem conhecida. Na festa errada, quem dirá? Vai, Letícia, vai. Cantando parabéns pra quem nem conhecia. Aí falaram, não é aqui não, é na rua de trás, então. Eu acho que eu posso dar um exemplo, mais ou menos, como a gente orienta as famílias, né? Muitas famílias chegam e falam assim, porque eu não consigo levar o meu filho num aniversário porque ele detesta pessoas, ele não quer estar lá, ele quer ir embora, ele chora, ele não quer ninguém perto dele. E a mãe quer forçar essa criança a ir pro aniversário, porque quer trazer mais um bolinho, quer trazer mais uma sacolinha surpresa, né? Isso. E a mãe quer a criança ali naquela interação, né? Porque acaba que aniversário sempre vai ter, os colegas têm filhos, vão querer convidar, né? E a mãe acaba forçando essa criança a ir para esse aniversário sem estratégia nenhuma, só joga a criança lá e fala, você vai aprender a conviver com as pessoas, né? Então, esse é como não fazer, como não tratar uma pessoa ou uma criança que tem uma dificuldade em alguma área, né? Dessas que a gente já comentou. Não force a criança, não é dessa forma. Esteja com uma equipe de profissionais que vai te orientar como fazer isso de uma forma tranquila, de uma forma leve, estruturada. Né? Isso é um plano de intervenção. Tem crianças que, por exemplo, não conseguem, tem seletividade alimentar e não conseguem comer alguns tipos de comida. E aí a mãe simplesmente enfia a comida dentro da boca daquela criança e fala, não, porque você vai comer e eu tô sentindo olhares aqui. Olhares da e nossa coach pra produção. Eu não sei o que tá acontecendo. Hoje a Letícia tá muito seletiva, muito. Mas antes eu enfiava tudo que eu tinha na boca dela. E aí, de repente, isso é muito comum, né? A criança ainda
enfim, ela vai comer o brócolis porque o brócolis é bom pra ela e ela vai ter que comer o brócolis. Mas algumas crianças, inclusive autistas, tem um número assim bem grande de autistas que têm seletividade alimentar. E a criança tem uma questão com a textura, então não é de fato. Não é gosto, não é paladar, né? Não é gosto, textura, não é textura. paladar. Meu Deus. É algo Me sensorial. preocupou agora, porque tem comida que eu nunca experimentei, mas só de olhar eu sei que eu não vou gostar, e não como, e nunca comi. E não adianta, Mas não... você não provou a textura, Sim. amiga. Então, Então tá bom. então a gente precisa pensar, né, que aquilo que parece uma coisa muito tranquila e comum pra gente de fazer, pra aquele autista pode ser uma coisa assim, uma tortura. Vê, você tem alguma Coitado. pergunta pra fazer? Não. Lê, você tem alguma pergunta? Não, mas ela falou isso da textura, tipo um pudim, né? Você vai com comida sólida, aí chega um pudim todo melequento, assim, que nem a gelatina. E aí você fala, não, vai comer o pudim que é bom, é doce. É algo que eu não gosto. A minha mãe também não gosta. Eu não né? gosto de gelatina. Nem fígado, a textura, o bife de fígado, você pensa que ele é um bife comum, mas quando você põe na boca, ele tem uma outra textura. Ah, que eu Isso. amo. Uma cebolada. Ai, Mãe, se eu- você quiser fazer... E inclusive o da Vera foi um dos que eu tentei comer, porque é muito cheiroso, muito gostoso. Eu não gosto Não do dá, a cheiro. textura não dá. Eu também tenho uma questão com o fígado, mas... Mas nem por isso nós somos autistas, né? Isso. Teoricamente. Ah, e pessoas que, assim, você arranha uma pá de alumínio no chão e ela fica... Eita! Não, isso é gastura, Eu acho que né? isso é ruim pra qualquer pessoa. Ai, Inclusive, só de imaginar, eu já tô... Eu acho que estranho é a pessoa que não sente isso. isso aqui é super normal. Agora imagina aquela criança autista que tem uma questão, sei lá, com um brinquedinho de borracha, que você quer que ela brinque com aquele brinquedinho de borracha, e a sensação que ela tem é a sensação de alguém raspando a pá no chão, que a nossa é o que incomoda a gente. Então, assim, e você forçando aquela criança a estar com Gente, aquela como isso é textura e brincar sério, gente. com aquilo. Muito. Como a gente precisa fazer um curso pra ser pais? Não tem Sim. Tá vendo? É jeito. que nem o brócolis, você tem uma parte que ela é dura, aí você vai na outra parte, ela é mole, tem aquelas folhinhas. Eu só consigo comer o caule, que é durinho. Agora aquelas folhinhas esquece. Ai, é estranho. Que nojo. Mas vamos. Então, normalmente, o que é feito, né, enquanto num plano de terapia, numa intervenção, é você apresentar, para você chegar até aquilo que a criança tem muita aversão, é você apresentar outras texturas, né, em pequenas quantidades. Então, a criança ou o adolescente que tenha dificuldade de interagir com outras pessoas, você vai começar aos poucos. Você não vai jogar ela numa festa de aniversário e falar, vai lá curtir e dar risada e cantar parabéns, porque ela não vai. Você vai começar a expor ela aos pouquinhos às situações em que ela tenha que interagir com outras pessoas. Então começa em casa, com um primo, com um sobrinho, e depois vai aumentando, né? Aos pouquinhos, né? Gradativamente a gente Isso. consegue ir encaixando essas crianças, independente do grau, Tami. Independente do grau. Tá. Isso. Para algumas mais rápido e para outras passinho de formiguinha. Entendi. Bom, pessoal, então, se vocês estão gostando da semana aí, continuem acompanhando, tá bom? Porque amanhã, na quinta-feira, nós vamos falar sobre... Assiste aí que vocês vão saber. Tchau, pessoal. Tchau!